Hebreus 11, verso 5, verso 6. Que diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, seu arrebatamento, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aleluia. Meus irmãos, vou estar falando nessa noite a respeito de galardão. Amém? Galardão, recompensa, presente que Deus dá para aqueles que o buscam, para aqueles que se aproximam dele, para aqueles que amam a Deus, que procuram fazer a obra de Deus com alegria. A Bíblia, irmãos, ela não vai deixar bem claro o que é galardão, o que é a recompensa que receberemos no céu. É o corpo brilhante. A Bíblia Deus não quis, né, revelar tudo a nós sobre isso, irmãos. A gente sabe algum vislumbre, alguma coisa. Mas uma coisa é certa, Deus, Ele quer recompensar pessoas pelos seus trabalhos, pela sua obra na casa dele. Deus quer recompensar pessoas por servi-lo. E se Deus colocou essa palavra no meu coração, é porque Ele quer que você o busque, que você o agrade, o sirva, e Ele quer te dar presente. Ele quer te presentear. Então preste atenção. Eu creio, irmãos, e veio assim de maneira bem intensa essa mensagem ao meu coração para falar para a igreja nessa noite. Então o que é que eu entendo? Deus, Ele quer nos recompensar, nos abençoar, conforme o nosso trabalho, as nossas obras. A obra de cada crente vai ser provada um dia. Está sendo provada hoje. Um dia o juízo será totalmente provada. E tem pessoas que vão receber galardão e tem pessoas que não vão receber o galardão. Vão ser salvos, mas sem recompensa. Preste atenção, galardão não é a salvação. Não é de salvação que fala. Porque galardão é tipo um pagamento. Você trabalha e a pessoa para quem você trabalhou te paga. Isso é galardão. A salvação, irmãos, ela é de graça. É só você se arrepender dos seus pecados. Lembre-se do ladrão na cruz, aquele que escarneceu do Senhor, mas ao ouvir a oração de Jesus, pedindo a Deus que perdoasse aqueles que o ofendiam, aqueles que o estavam matando, aquele ladrão ouviu aquela oração e disse: Senhor, se lembra de mim quando entrar no teu reino? Qual foi a palavra de Jesus para ele? Ele disse: hoje mesmo tu vai estar no paraíso comigo. Amém. Ou seja, ele foi salvo de graça. Ele não fez nada para ser salvo. Ele não ajudou os pobres. Ele não foi ao culto. Ele não fez nada. Ele simplesmente creu e recebeu salvação. E se você já creu, já recebeu a salvação, se alegre na presença do Senhor. Mas tem mais, irmãos. O principal é isso, é a salvação. O principal é o próprio Deus, nosso galardão, como eu falei durante a oferta. O principal é Ele, o principal é a sua salvação. Mas Deus está dizendo essa noite para nós: eu quero recompensar vocês. Amém. Eu quero dar presente para vocês, para aqueles que me servem.
para aqueles que me amam. E a gente vai ver o que Deus faz por aqueles que trabalham na sua obra essa noite. O texto que nós lemos, irmãos, vai falar da fé, que sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Esse texto fala que é necessário o quê? Aquele que se aproxima de Deus, crê que Ele existe, que é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Então, buscar a Deus no galardão, irmão, como galardão, buscar a Deus para receber galardão, irmãos, deve ser pela fé. Amém? Você busca a Deus pela fé e faz a obra dele e se aproxima dele. Repare que você busca, mas você não faz a obra de Deus simplesmente com aquela intenção de receber algo em troca. No dia do juízo, os irmãos vão lembrar dessa passagem de Mateus 24, se eu não me engano, Mateus 24. Não está escrito aqui, mas lembrei agora. No dia do julgamento, uns vão ficar à direita, as ovelhas, do lado esquerdo vão ficar os bodes, os ímpios. Aí Jesus vai olhar para o justo e ele vai dizer assim, preste atenção, que ele é que vai nos julgar. No dia do juízo, a prestação de contas será para ele. Ele vai dizer assim, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está prometido, antes da fundação do mundo. Aí ele diz, porque eu tive fome, e vocês me deram de comer. Eu estava com sede, e vocês me deram de beber. Estava enfermo, foste me visitar. Estava nu, e me vestistes. Estava preso, e foste me ver. Aí aqui Jesus fala, eles vão falar assim, mas Senhor, quando te vimos nu e te vestimos, quando te vimos com fome, com falta de alimento, preso, doente, e a gente te ajudou? Aí Jesus diz, toda vez que vocês fazem a um destes pequeninos por ser meus discípulos, estão fazendo para quem? Para mim. Mas repare que naquele dia, os santos, os salvos, eles vão estar lá diante do Senhor e vão dizer quando? Por que eles vão dizer quando? Porque eles não anotavam o bem que faziam. Simplesmente faziam. E até se esqueciam. Mas Deus não se esqueceu. E naquele dia o Senhor vai trazer à memória as nossas obras, aquilo que fizemos, de bom e de ruim. Uns serão galardoados, outros não, serão salvos. Mas por um triz. O grupo que está à esquerda, ele vai dizer, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Tive fome, tive sede, estava nu, não me vestistes, estava preso, não foste ver-me, doente, não me visitaste. Vão para o fogo eterno, porque eram ímpios. E além de serem ímpios, eram maus. Viam as pessoas passar necessidade e não as ajudavam. Era como os políticos aqui do Brasil. Vê o povo perecer, dá alguma coisa com a mão, mas tira com a outra. E muitas vezes não dá nada. Deixa o povo perecer. Naquele dia, esses que nem crentes eram, serão perdidos para sempre. Mas os outros, ainda que fizeram a obra de qualquer jeito, não fizeram nada, vão ser salvos. Junto com os santos. Os outros que trabalharam firmemente com o Senhor, mas por eles. Amém? Então preste atenção. Faça sem anotar. Faça a obra de Deus simplesmente por amor. Não porque eu vou receber algo em troca. Porque como a gente louvou e adorou ao Senhor, Ele já nos deu tudo. Nos deu seu Filho amado. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. E eu quero, junto com os irmãos, dar uma olhada aqui na vida de Enoque. O texto diz, no 11:5, que pela fé Enoque foi trasladado, arrebatado, para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua transladação, do seu arrebatamento, obteve testemunho de haver agradado a quem?
a Deus. Qual foi o galardão de Enoque? O que Enoque recebeu aqui na terra, irmãos? Por andar com Deus, por se aproximar de Deus, por buscar a Deus pela fé. Ele não viu a morte. Muitas pessoas têm medo de morrer. E quem não tem, né? Se você soubesse quando é que a gente ia morrer, ou Deus o livre, uma enfermidade séria que nos traz, a gente sabia que não tinha mais jeito, ou Deus cura, ou então a gente vai-se embora, né? Então, se nós soubéssemos, irmãos, temeríamos, certo? Boa noite, seja bem-vindo aqui, Deus abençoe. Temeríamos, meus irmãos, certo? Mas Enoque, irmãos, pela fé, ele andou com Deus. Ele agradou a Deus e recebeu o que, irmãos? Aqui, ó. Recebeu o que? Não viu a morte. Já pensou, né? Glória a Deus. Ele não precisou passar pela angústia da morte, de morrer por uma doença, por um acidente, não. Ele simplesmente foi vivo da Silva, para a glória eterna, para a salvação. E o texto, irmãos, dá a entender que isso aqui foi uma recompensa que Enoque recebeu. Pelo quê? Por andar com Deus. Quero que você vá em Gênesis, capítulo 5. Abre em Gênesis, capítulo 5. Vamos dar uma olhada na vida de Enoque. Como é que ele fez aqui, irmãos, andando com Deus, para que a gente possa ser um imitador desse herói da fé. Enoque. Gênesis capítulo 5. Glória a Deus. Amém? Amém. Gênesis capítulo 5. Aleluia. Que diz assim, ó. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e os chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Preste atenção que aqui é o livro da genealogia de Adão, né? Aqueles que o sucederam. E aqui no verso 21, irmãos, vai falar a respeito de Enoque. Diz assim, ó, Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. 22, andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Ele estava andando com Deus, e já não era, ou seja, sumiu. Talvez estivesse pregando, a Bíblia diz que era um profeta, e de repente, pum, desapareceu. Deus levou ele para si. Mas olha aqui para a vida de Enoque. Observe que ele andava com Deus. No capítulo 6 vai falar de Noé, que também andou com Deus e era justo naquela geração, nas suas gerações, no meio de um povo ímpio. Mas eu quero que você, junto comigo, olhe para a vida de Enoque. Um homem que agradou tanto a Deus que não morreu. Deus levou para o céu. Preste atenção, se depois você analisar todo o capítulo 5, faça isso em casa, analise, e anote aquilo que eu vou lhe dizer aqui em casa. Dos 10 homens que são citados aqui no capítulo 5, Enoque é aquele homem, irmãos, que primeiro teve filhos e filhas. Enoque, juntamente com Jared, no versículo 15. Vai dizer no verso 21 que Enoque, aos 65 anos, gerou filhos e filhas. Enquanto os outros eram com 300 anos, eles viviam muito nesse tempo, havia um propósito deles viverem muito para fazer a obra de Deus, para encher a terra, né, de pessoas, então eles tinham uma vida longa. De todos, irmãos, os que primeiro gerou filhos, quem foi? Enoque. E o que eu aprendo com isso?
E quem anda com Deus, irmãos, não perde tempo. Casou, logo, gerou filhos. E esses filhos não atrapalharam Enoque de andar com Deus. Muitas vezes a gente dá desculpa para não vir para a igreja. Especialmente quando a gente tem um filho bebezinho, que nem o meu ali. Tem que cuidar da criança. A criança está com isso e tal. E muitas vezes é necessário. A criança está doentinha, tem que ficar em casa. As outras, muitas vezes, irmãos, só porque aquela criança é mais agitada, dá um trabalhozinho, né? Aquela pessoa poderia ir para o culto, mas não, inventou uma desculpa para ficar em casa e às vezes até para outro lugar. Enoque, irmãos, gerou filhos, casou-se, mas nada disso atrapalhou Enoque de andar com Deus. Olhe para a sua vida. Sou solteiro, estou viúvo, estou divorciado. Isso me atrapalha? Não, irmãos. Enoque tinha filhos e não atrapalhou. Fabiana, é os filhos que me atrapalham. Não existe desculpas para nós deixarmos de andar com Deus, deixarmos de fazer a obra de Deus. Enoque agradou a Deus como? Casou-se logo, gerou filhos logo e andou com Deus. O que a Bíblia quer dizer? Que ele tinha uma vida normal, mas orava, guardava o sábado, provavelmente era marido de uma só mulher, aprendeu a oferecer sacrifícios que agradavam a Deus com seu parente que havia falecido, Abel, invocava o nome do Senhor, que nem Sete invocava no capítulo anterior, e tinha fé na vida de Jesus. Ele buscava a Deus, irmãos, e a família, as coisas dessa vida, o trabalho, não atrapalhava. Então, você quer ser recompensado por Deus, comece a buscar o Senhor, comece a fazer a vontade de Deus, não deixe nada atrapalhar a sua busca a Deus. Sabe por quê, irmãos? Olha que interessante. Enoque nasce com 65 anos, tem filhos. E dos 10 aqui, ele é aquele que mais cedo vai-se embora. Não pela morte, mas porque Deus o leva. E nós, irmãos? Se você ler aqui o verso 23, vai dizer que Enoque andou com Deus e Deus o levou. Ele tinha 365 anos. Com 365 anos, Deus o leva. E nós? Nós não sabemos, irmãos, quanto tempo Deus vai nos dar aqui. Não vamos perder nosso tempo deixando de vir para o culto, de fazer a obra de Deus na igreja, fora da igreja, deixando de orar, de buscar, de chamar pessoas para a igreja, família, de orar, de interceder, de lutar por elas. Por quê? Porque nós não sabemos o dia da nossa morte. De repente Deus decidiu, vou levar, tchau. Enoque foi-se embora. E no dia que Deus decidiu nos levar, ele, seja com 15 anos, seja com 60 anos, seja com 30, 35, 40, com 50, não interessa a idade, um dia vai. E aí, o que fizemos? Qual foi o legado que deixamos aqui? As pessoas vão lembrar de nós e dizer como fulano era bom, mas só no dia inteiro, né? Ou vão dizer como fulano era ruim. Passou pela vida e deixou o quê? Só menino e menina, filho. E foi-se embora, não deixou nada. O Enoque não foi assim. Ele passou pela vida, pela geração dele e marcou aquela geração. Foi um profeta, um pregador da palavra de Deus. E com uns 300 anos depois, de gerar um filho, o mais cedo aqui no grupo dos 10, o que viveu menos, foi-se embora. Ele viveu menos aqui, está vivo agora, mas aquele viveu menos. Aí foi o que produziu mais. Metusalém, o filho dele, vai viver quase 1000 anos. O que ele fez? Nada. Só deixou filhos e filhos, vai dizer a Bíblia. Talvez ele tenha vivido tanto para testemunhar a respeito de Adão, dos antepassados. Alguns acreditam nisso, que Metusalém foi contemporâneo, né, de Noé, de outras pessoas, homens de Deus, que vieram depois e contou a história de Adão, de Eva, da queda, da criação, mas não sabemos. Talvez sim. Mas você e eu, estamos passando pela vida, e aí?
Está deixando o quê? Eu não estou falando de deixar casa, bem, herança, não. Deixar bom testemunho, deixar saudade no coração das pessoas. Foi o que aconteceu com Enoque, irmãos. O resultado disso está lá em Judas, capítulo 1, versos 14 e 15. O homem se tornou um profeta de Deus. Judas, capítulo 1, 14 e 15 diz assim, ó. Enoque, o sétimo, a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram. Enoque andou com Deus, e na sua pregação, o último sinal que Deus operou, irmãos, foi arrebatamento. Deus o levou. Deus, irmãos, quer dar seu galardão a nós, quer nos dar livramentos. Enoque recebeu o livramento da morte. Quem sabe, meus irmãos, o arrebatamento. Um dia Jesus virá, nós seremos transladados, arrebatados também. Nesse dia a gente seja encontrado, irmãos, digno de pé diante do Senhor, para que Ele nos leve, a gente receba esse galardão. Já pensou não ver a morte também? Que bênção maravilhosa seria. Não sofrermos pela angústia, né, de morrer. Mas seja pela morte, seja pela vida, irmão. Jesus vai vir e vai nos dar o seu galardão, a sua recompensa. Ele foi arrebatado. E a direção do Espírito de Deus para nós nessa noite é: faça obras, sirva a Deus, fomos criados em Cristo Jesus, Efésios 2,10, para boas obras, que Deus preparou para que andássemos nelas. Sabe, o copo d'água que você traz para o pregador, o quilo de alimento que você dá para uma pessoa na rua, um enfermo que você ajuda, uma pessoa que você visita, isso aí vai trazer para você recompensa de Jesus, presentes para você. E muitas vezes esse presente pode ser aqui na terra, nessa vida. Provérbios 19:17 diz assim, ó: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. Escute, ó. Quem se compadece do pobre, empresta para quem? Para Deus. Quando você ajuda o pobre, alimenta, dá alguma coisa para aquelas pessoas que realmente precisam, a Bíblia está dizendo, é como se você estivesse emprestando para Deus. E aí o texto diz, Ele não fica devendo nada para ninguém. Deus vai te dar de volta. Não ajude os pobres. Você quer ter seu celeiro cheio, que nunca faltando nada, irmãos? Ajude as pessoas. Contribua na obra e contribua com os necessitados. Estamos com irmãos em Moçambique, missionários, passando necessidades, tendo que levantar muro, casa, templo. Então lá, irmão, eles vêm trabalhando, fazendo. O que a gente pode fazer por eles? Ofertar, abençoar. Não vamos lá, mas podemos enviar alguma coisa para eles. E aqueles irmãos que se compadecem, quem tem necessidade, está emprestando para Deus. Deus vai te devolver. 30, 60, 100 vezes mais. Deus vai te devolver. No mínimo que você deu. Você seja generoso. Abençoe o pobre, porque Deus quer te recompensar. Jesus falou lá em Marcos 9,41 assim, ó: porquanto qualquer que eu vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois meus discípulos, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Um copo d'água que você der, você vai se recompensar. Amém? Isso aqui, irmãos, era o menor gesto de hospitalidade da época. No mínimo, se passasse um viajante na tua casa, onde você morava ali,
Você no mínimo tinha que dar pelo menos água para ele beber, uma águazinha fria do pote lá para ele beber, no mínimo. Era o menor gesto de hospitalidade que você deveria fazer até com os inimigos. Paulo diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se ele tiver sede, dê de beber. Fazendo isso, amontoará brasas de fogo na cabeça dele. A consciência dele vai ser mexida. E Deus é que vai julgar ele se ele é teu inimigo. Ou seja, até para o inimigo deveria ser feito esse gesto de amor aqui, dar um copo de água, um prato de comida. Faça isso até para os seus inimigos. Deus vai te recompensar. Deus vai te abençoar. Aleluia. Deus, irmãos, é quem julgará os homens. Deus vai julgar o nosso coração, o nosso estilo de vida, como estamos vivendo. Deus é quem vai julgar. Veja a profecia de Enoque que eu li em Judas 1, 14, 15. O Senhor vem para julgar as palavras ímpias que falaram, aquilo que foi mal que fizeram, as ações más. O Senhor vem julgar. Um dia nós estaremos diante do Senhor, e aquele que sabia que tinha que fazer o bem e não fazia, esse aí, irmãos, vai ter que prestar contas a ele. Vai ser provado por ele. E aí pode ser envergonhado, ou pode ser abençoado e honrado naquele momento. Não deixe de fazer o bem, de ajudar as pessoas. Não deixe. Não anote, fiz isso. Não, só ajude. Se Deus lhe tocar, ajude até quem você não conhece. Mas ajude. Deus, irmãos, haverá de nos julgar. Jeremias 17, 19 diz assim, ó: quem pode entender o coração do homem? Não há nada que engane tanto como ele. Nosso coração é enganoso. Está doente demais para ser curado. Aí ele fala assim, Jeremias 17, 10. Eu, Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. E eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Escute aí que negócio sério. Deus prova até teu pensamento, a intenção do teu coração. Ele prova. E ele diz, ó, eu trato as pessoas conforme a sua maneira de viver. A pessoa vive praticando o errado, o pecado. Deus vai tratar conforme as suas atitudes. Mas a pessoa vive buscando a Deus, amando a Deus em oração, em louvor, fazendo o bem ao próximo. Deus vai tratá-la segundo essas atitudes. Quando eu falo, veja como é que você está vivendo. Porque Deus está direto, ó, vendo o teu coração, a tua mente. O que se passa aí? Eu não sei. Você não sabe o que se passa na minha mente, no meu coração, mas Deus sabe. E até um pensamento, já pensou? Pelos nossos pensamentos, se foi mal ou se foi bom, seremos julgados. A avaliação do Senhor é séria, bem rígida, né? Naquele dia a gente vai ter que estar ali embaixo do sangue de Jesus mesmo, para ser salvo. Estaremos em nome de Jesus. E o próprio Jesus é o juiz, irmãos. Apocalipse 22, 12 diz: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Aleluia. Irmãos, o Senhor vem sem demora, ele está dizendo, e comigo eu trago a recompensa, o salário dos trabalhadores. O salário do pecado é o quê? A morte, morte eterna. Mas para nós, irmãos, ele vai recompensar, ele vai dar de graça a salvação. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. E as nossas obras serão recompensadas. Deus está dizendo, eu quero te abençoar, eu quero te dar presentes. Amém. Faça a minha obra direito, de maneira correta, de maneira certa. Mateus 13, 40 diz, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século, no fim dos tempos.
mandará o Filho do Homem, Jesus, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos dos que praticam a iniquidade, e os lançará na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele está dizendo aqui. Preste atenção, ó. O texto diz, Mateus 3,41, que Jesus vai naquele dia mandar anjos no final dos tempos. Esses anjos vão tirar escândalos e iniquidade da onde? Do mundo, do reino de Deus, de dentro da igreja. Pessoas que causaram escândalos, pecadores dentro da igreja fazendo mal, roubando, lobos em pele de cordeiro. Esses aí serão severamente condenados à fornalha de fogo, queimados para sempre, está dizendo aqui. O dia está chegando, irmãos, que a recompensa de cada um será recebida. Ele diz, os ímpios serão assim, destruídos no fogo, mas os justos vão resplandecer como o sol no reino do Pai, no reino de Deus. Um galardão que nós vamos receber, irmãos, no céu, é um corpo brilhante. É um corpo que brilha, que nem o sol. Uns vão brilhar mais, outros vão brilhar menos, conforme as obras, né? Conforme o galardão. Dá a entender isso, sabia? Mas não fala mais nada. O que a gente vai ter por lá? Mas com certeza serão coisas maravilhosas, coisas tremendas. Só a salvação, né? Já é tudo, já é o suficiente, já é o principal. Amém? Salvação que nós temos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Fica essa palavra no teu coração. O Senhor insistiu comigo em trazer essa mensagem. Por quê? Porque Ele quer te abençoar. Ele quer te dar um presente aí, das obras que você faz. Não é a salvação. Salvação você já tem. Ele quer te dar outras coisas. Enoque foi arrebatado. Quem ajuda o pobre recebe lá a recompensa também. Quem dá até um copo de água fria, geladinha hoje em dia para mim, né? Vai receber também alguma coisa, galardão. Não sei o que Deus quer te dar e me dar. Só vamos servir. Amém? O que Ele quiser dar, na hora que Ele quiser dar, irmãos, Ele vai dar e acabou-se. Né? E acabou-se. Mas a gente não faz por mero interesse, né? Não. A gente faz por amor a Jesus, por amor à obra, né? Por amor às pessoas.